incríveis. O mercado vai além. Profissionais de renome, histórias pra contar. Na roda de conversa, muito pra explorar. Fica ligado, Stay Cash no ar. Vamos descomplicar o mercado, decifrar. Do aluguel ao financiamento, tudo aqui você vai ver. Com dicas e conselhos, prepare-se pra aprender. Ouvintes conectados, vem com a gente também. No Stay Cash Podcast, o futuro está além. Fica ligado, Stay Cash no ar. Vamos descomplicar o mercado, decifrar. Profissionais de renome, histórias pra contar. Na roda de conversa, muito pra explorar. Fica ligado, Stay Cash no ar. Vamos descomplicar o mercado, decifrar. Fala, mercado imobiliário, mais um Stay Cash. Hoje eu tô com duas pessoas aqui que vocês vão ver sobre investimento como vocês nunca viram. Tem uma perspectiva de investimento assim diferente, né? Os caras são bons e gabaritado, não é qualquer pessoa que tá aqui comigo hoje não. Quem tá aqui comigo? Joaquim Rocha Azevedo. Seja bem-vindo, Joaquim. Obrigado. E o Prazer. Fábio Doeta também. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado, é um prazer estar aqui. Eu vou ler a biografia dos caras aqui, vocês vão ver quem que é e o que que eles vão entregar aqui hoje. Joaquim é um renomado profissional no campo do real estate, com uma carreira de 30 anos. Só 30 anos, Joaquim? Pois é, não parece, né? Não Mas parece, né? 30 anos, marcado por excelência e inovação. Formado em arquitetura e urbanismo pela Universidade de São Paulo, USP, ele complementou a sua formação com um curso da AMDP em Real Estate na Universidade de Harvard. O cara estudou lá em Harvard, né? Não é fraco, não. Não é fraco não, cara. também não parece, né? Não parece. Além disso, também de ter estudado em Harvard, atualmente ele atua como CEO da Sequoia Propriedades, onde lidera uma empresa com uma visão estratégica e compromisso com sustentabilidade, inovação e no desenvolvimento urbano. Com uma trajetória sólida e experiência abrangente, Joaquim é um líder reconhecido do setor imobiliário. Mais uma vez, seja bem-vindo. Fábio também. Quem que é o Fábio? É um executivo altamente qualificado. Formado em administração de empresa pela FGV em São Paulo. Fez MBA, aonde mesmo você fez MBA? Kellogg. Nos Estados Unidos? Fez MBA nos Estados Unidos com uma carreira sólida de 12 anos nos setores, né? Private Equity e Real Estate. Ao longo da sua trajetória profissional, atualmente ele ocupa a posição de CFO e diretor de relações com investidores, né? Você hoje é sócio também da empresa. Sim. E, além disso, também utiliza sua expertise em estratégia e finanças para promover o crescimento sustentável da empresa. Queridos, sejam bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre investimento, falar sobre short stay, long stay, falar de rentabilidade, de perspectiva de mercado. Vamos entregar tudo aqui hoje. Vamos, Joaquim? Bora. Vamos lá. Me fala um pouquinho hoje o que a Sequoia faz. O que é a empresa que você desenvolveu, né? Eu sei que tem um braço de incorporação também, tem um braço também de patrimônio, de zelar patrimônio aí. Fala um pouquinho para nós. Vou contar um pouquinho aqui, depois o Fábio vai me ajudando aqui. A gente é uma empresa que faz gestão de investimento em imóveis, né? Então, dentro vamos dizer, dessa definição ali, a gente tem uma atuação bastante ampla, sempre com foco em ativos imobiliários, em imóveis que vão desde imóveis para renda. A gente tem uma atuação também na área de incorporação, né? Fazemos alguns projetos aqui em desenvolvimento que a gente já tem aqui em São Paulo. A gente tem fundos de investimento tanto em imóveis para renda quanto em outros, com outras características também, com outros mandatos, né? Então a gente tem uma atuação bastante ampla e essas áreas todas que a gente tem, que é a área de gestão patrimonial, que cuida de imóveis para renda,
a área de incorporação, que faz essa parte, vamos dizer, do ciclo imobiliário, passa pela aquisição do terreno e vai até você construir o prédio, desenvolver o prédio, tal, vender, e também essa área de gestão de fundos e tudo isso, elas têm uma complementaridade muito grande, né? Tem muita força essas três coisas funcionando juntas ali, porque a gente consegue realmente ter uma visão bem ampla assim, do que é o mercado imobiliário, do que é investimento em imóveis, quais são as oportunidades, quais são os riscos, e com isso a gente consegue ajudar os investidores da gente a tomar as melhores decisões aí em todas as frentes aí de atuação nesse segmento. Fábio, você é um executivo de finanças, administração de empresa, trabalhou algumas empresas grandes, você nem quis falar aqui, você foi humilde, né? Falou. E quando você vem do mercado financeiro, você vai para o mercado imobiliário, existe alguns bloqueios assim. Você fala, cara, porque a gente viu muito guru falando de mercado imobiliário, que mercado imobiliário não é rentável, aquela coisa toda, mas cai por terra, porque a gente sabe que é rentável. Sim, inclusive mercado imobiliário é a maior classe de ativos da economia, né? E não só a maior classe de ativos, é um destino de uma quantidade enorme de capital, porque não é só uma questão de investimento, é uma questão cultural também, né? As pessoas gostam de ter imóveis, de ter tijolo, de participar, de ver o investimento, né? Fisicamente, de conseguir encostar no investimento. Então, nós temos esse braço de gestão patrimonial e a gente viu, nossos clientes, né, são famílias, são às vezes instituições e indivíduos que fizeram seu patrimônio multiplicar através de investimento imobiliário. Hoje a gente cuida de boa parte desse investimento, mas ele foi construído e foi crescendo através de investimentos imobiliários ao longo dos anos. Não é só uma classe de ativos que traz rentabilidade, mas ele também é uma classe de ativos que protege muito o investimento, né, contra ciclos econômicos, contra diversas outras oscilações na economia, porque é uma proteção, porque o imóvel fica lá, né? A economia pode, a moeda pode valorizar, desvalorizar, a economia pode ir bem, pode ir mal, mas o imóvel está lá. E quando você coloca isso ao longo de anos e décadas, de fato é uma proteção muito grande. Então, quem tem estratégia de investimento, visão de longo prazo, consegue sim ter de fato uma boa rentabilidade no mercado imobiliário. A Sequoia tá em outra praça ou só tá em São Paulo hoje aqui? Não, a gente tem uma atuação nacional hoje. O foco da área de incorporação é mais São Paulo mesmo, né, que é um mercado que a gente conhece profundamente. Mas a gente tem hoje ativos imobiliários e imóveis praticamente no Brasil inteiro, desde o Rio Grande do Sul até, enfim, o Nordeste, Aracaju, vários países, Manaus, Manaus, a gente tem coisa em tudo, né? Até porque a gente tem uma atuação em todos os segmentos, né? E muitas vezes as oportunidades, os ativos que fazem mais sentido, por exemplo, de logística, ativos industriais, não faz tanto sentido você olhar para esse tipo de imóvel dentro de São Paulo, você tem que olhar para fora. Essa visão 360 que vocês têm, principalmente como o mercado ele é muito regional, ele tem suas peculiaridades regionais, não tem? Uhum. Muito forte. Hoje, São Paulo, a metrópolis que a gente mora, vive, não tem nenhum estado, nenhuma cidade que tenha uma ascensão igual São Paulo, de rentabilidade. Eu diria que rentabilidade não dá para afirmar. Comparar. Assim, a magnitude de São Paulo, de fato, não tem nenhum paralelo. Eu diria que não tem nenhum segundo lugar. Assim, o Não tem segundo, como comparar, é uma o se- comparação tola, né? a soma, São Paulo é maior do que a soma dos dois, três, Segundo quatro. lugar, provavelmente é uma outra cidade de São Paulo, né, se bobear. Da Estado de São grande, da Paulo. grande É o São grande São Paulo. Paulo. Então, É de uma fato, comparação tola. São Paulo é um lugar de uma importância, né, concentração econômica muito grande É dentro o do Brasil. coração e o pulmão econômico, né, do Brasil. A gente ia falar que é motor econômico do Brasil, é uma concentração de investimentos, né? Por isso que é um lugar desejado e por ser desejado acaba sendo um destino bom de investimento. Mas rentabilidade, Mas eu queria entrar com vocês, principalmente que eu sei que vocês têm um overview muito grande sobre investimento. A gente sabe que tem praça, tem mercado ainda que está muito aquém o metro quadrado. E para investimento a gente tem que comprar abaixo, né? É aí que ganha dinheiro, não é? Sem dúvida. E ver essa questão da valorização. Por exemplo, a gente vê o estádio de Goiás, lá Goiânia mesmo, cara, alto padrão lá era 10 mil metros quadrados, 12 mil metros quadrados. Uhum. É preço de Zona Leste aqui de São Paulo, né? É por isso que o Fábio fala que essa questão da rentabilidade ela é relativa, É né? A relativo, né? rentabilidade ela é uma função de quanto o imóvel está rendendo, ou do quanto o imóvel está valorizando, e versus o preço, o custo de aquisição dele ali, né? Então, Sim. por exemplo, se você tem lá um imóvel que ele custou pouco para você comprar ou para você produzir,
e ele tem ele pode até ter vamos dizer, um aluguel que é mais baixo do que o aluguel que você tem num imóvel similar aqui em São Paulo, mas em relação ao custo, ao investimento que foi feito nele, pode ser um bom negócio, né? Então é isso que você tem que olhar, assim, não necessariamente, muitas vezes São Paulo, até por causa de toda essa dinâmica que você tem aqui na cidade, os preços são altos e não tem tanta oportunidade de arbitragem, assim, de você conseguir achar um imóvel que está com preço descontado e tal. A gente tem diversas estratégias de investimento e atuações, né? A gente não acredita necessariamente que a estratégia de especulação ou oportunística é a que melhor cria valor. Porque Entendi. essa, você pode achar um imóvel que vale 20 e você pagar 12 e ganhar dinheiro. Mas essa estratégia não é necessariamente replicável. Você não consegue comprar uma Um quantidade modelo grande de de imóveis negócio. porque ninguém quer vender abaixo do valor de mercado. Sim. Então, se você comprou a 12, quer dizer que alguém vendeu a 12 e ele vale a 20. Então, você pode fazer isso uma vez, porque alguém estava precisando, porque alguém não sabia valorizar. Mas conforme o mercado vai ficando mais maduro, essas estratégias vão cada vez mais se distanciando. Então, onde a gente acredita que é a melhor geração de valor a longo prazo? É em comprar bons imóveis que têm proteção e ficar com eles, e transformação. Transformação é você comprar um terreno e transformar numa outra coisa, num prédio, ou comprar um prédio e mudar o uso. E isso sim você cria valor, porque imóveis podem estar. É super comum imóveis estar subutilizados ou utilizados de uma maneira que não maximiza o valor dele. E aí, com inteligência imobiliária, com uma execução, disciplina de execução, aí sim você consegue transformar o uso e trazer uma rentabilidade diferente. E essa lógica, né, a gente aplica em tudo que a gente faz. Então, por exemplo, incorporação é o exemplo mais óbvio que você vai pegar um terreno, né, e você vai transformar esse terreno em alguma outra coisa, num prédio, por exemplo. Então, é lógico que você tem que comprar o terreno bem, mas onde você realmente cria valor é nessa transformação em outra coisa. Mas também em carteiras que a gente administra, que já tem lá uma base de imóveis ali que a gente está trabalhando, existem essas oportunidades. Muitas vezes você está enxergando ali, por exemplo, um imóvel que hoje, sei lá, é uma agência bancária, mas está em cima de um terreno, essa agência bancária, que tem o potencial construtivo para você fazer um prédio. Então, você consegue, eventualmente, fazendo essa transformação no imóvel existente, também destravar um valor importante ali. Joaquim e Fábio. A gente sabe que hoje existe investidor e o investidor, quando ele gosta de fazer algo assim, ele acaba ficando naquilo ali, naquela área ali de atuação. Mas às vezes diversificar é muito bom também. Vocês que trabalham com fundo imobiliário, com incorporação, às vezes o investidor começa a investir em SPE, ele para de comprar imóvel, Uhum. não para? Não necessariamente. A gente. São bolsos diferentes É. dele. Porque da mesma forma que você, como investidor na parte líquida, você tem um pedaço do seu dinheiro que você coloca em renda fixa. Aquele dinheiro que é seguro, tem uma rentabilidade menor, mas você Eu queria sabe que. desmistificar isso aí, cara, porque eu acho que isso aí às vezes gera muito paradigma, assim, né? Por exemplo, se você colocar o seu dinheiro no CDB do Itaú, você sabe que ele vai render o CDI e que vai ter um risco muito baixo de você perder dinheiro e são oscilações menores. E imóvel tem isso, um pedaço na sua estratégia imobiliária deveria ter um pedaço de segurança, de imóveis que você não, de um bolso que você não tem risco de perder, mas o retorno não vai ser tão alto. Da mesma forma que um pedaço de seu investimento na parte líquida pode ser em fundos que assumem mais risco em busca de um retorno melhor, mas também corre o risco de ter uma perda patrimonial. Você pode ter uma estratégia como essa em imóveis também, né? Imóveis, em geral, têm menos risco do que o mercado financeiro, né? Porque é uma classe de ativos, de fato, que tem uma dinâmica diferente, mas tem pedaço na sua carteira de investimentos para investimentos com um pouquinho mais de risco que buscam uma rentabilidade maior. Aí entram SPS, que estão em desenvolvimento, que tem menos liquidez também. Se você quiser tirar o dinheiro amanhã, você não consegue, porque está preso ali num imóvel por alguns anos, mas busca um retorno que você jamais teria num imóvel alugado. Essa foi um pouco a trajetória que a gente fez, né? Quer dizer, a Sequoia começou há 35 anos atrás fazendo a gestão mais de imóveis para renda, de patrimônios imobiliários já, carteiras de imóveis já constituídas ali. E a gente passou a atuar na área de incorporação justamente porque a gente entendia que tinha investidores que tinham
perfil, Apetite, né? tinha um apetite para ter fazer investimentos com outro perfil de risco-retorno, que é o caso de incorporações, né? Então, hoje a gente tem investidores que estão expostos a esses dois segmentos, vamos dizer assim, tem investidores que estão exclusivamente na área de incorporação, tem gente que prefere um pouco assim, a parte do patrimônio dele que está investido em imóvel, ele gosta de um Me nível ajuda a mais lembrar aqui, estável. Fábio Joaquim, tem a SPE e a SCP. STP, isso. São duas coisas distintas. A SPE, o cara fica ali como sócio na parte da incorporação, mas ele fica como se fosse escuro ali. Não vai, SCP, que não vai. Se acontecer qualquer passivo, ele não vai sim e não, comprometer. né? Porque assim, enfim, isso é uma questão bem técnica, bem jurídica, assim, mas basicamente qual é a ideia, assim? Quando você realmente está promovendo a incorporação, quer participar da incorporação diretamente, você tem uma estrutura para acompanhar aquilo, tudo faz sentido. Você está diretamente na SPE, que é a empresa que está desenvolvendo o empreendimento lá que vai ser feito, né? Se você é um investidor, puramente um investidor, e não vai ter uma atuação tão, vamos dizer, presente ali no desenvolvimento do projeto, muitas vezes faz sentido você fazer isso, porque você não é que você está completamente livre de qualquer risco, mas você tem uma proteção adicional ali. Sim. E você, assim, essa forma de participar é uma forma que tem riscos também, porque você está colocando lá o dinheiro e você vai receber o resultado daquilo ali. Se não der resultado, você não recebe nada. Ou seja, é uma participação de risco mesmo. Mas é um menos Mas risco, essa né? parte assim mais trabalhista, de riscos, vamos dizer, de tomar de processo judiciais, ela tem uma proteção Só adicional. para Sim. explicar um pouco para quem está nos Que é legal assistindo. falar isso, né, Joaquim? Então, só para explicar esses termos, porque muitas vezes são falados de forma. A gente está falando da mesma essência. A essência aqui é participar de uma incorporação. Quando qualquer. Existe uma lei de 20 anos atrás que protege o patrimônio de uma incorporação dentro de uma casca isolada das demais para que não haja contaminação. Se uma incorporadora tem um problema em um empreendimento, ele não deveria contaminar os outros, porque são compradores distintos, situações distintas. Por isso que cada empreendimento fica numa empresa separada, que é uma sociedade de propósito específico. O Que é a propósito SPE, né? dela Sim. é fazer aquele empreendimento. São as SPS. Então, a SPE nada mais é do que uma empresa. Então, quando você investe numa incorporação, você investe nela através de uma empresa. E aí, a gente está falando que tem várias formas de você investir nessa empresa. A mais difundida, a mais comum, por ter, para pessoas físicas, para investidores puramente financeiros, é através de sociedade de cota de participação, que são as SCPs. Isso é nada mais do que um formato para você investir numa SPE de forma que tem um layer de proteção adicional, porque você não aparece. Então, se alguém quiser fazer uma reclamação trabalhista, por exemplo, que costuma colocar todo mundo no polo passivo, esse investidor não vai estar Ele é lá. resguardado, né? Ele não é um sócio ostensivo, esse Sim, é o termo, né, que a gente usa assim. sim, Não é um sim. sócio ostensivo. Então, obviamente, se tiver algum problema, se tiver alguma demanda judicial, primeiramente você vai ser acionada a empresa e aí vão aparecer os sócios ostensivos. Ele vai aparecer num segundo momento lá na frente, se realmente o problema não for resolvido nessa primeira camada ali de proteção. Legal. São formas de investir, mas a essência é a mesma, assim, é investir em uma incorporação. Joaquim, se um investidor quer chegar lá na Sequoia hoje, o cara que está começando a investir agora, o cara que começou a ter uma visão, vou para o mercado imobiliário. E qual que é o conselho que você dá? O que que você percebe ali? O que que você direciona, né? Porque eu sei que vocês são especialistas nisso. Então, a gente tem duas coisas. Primeiro, a gente está assim, permanentemente fazendo uma leitura de mercado de tudo que a gente acha que é importante ali. Então, como é que está o mercado de renda, os diversos segmentos de imóveis para renda, como é que está o mercado de incorporação em São Paulo e em outras localizações também. E isso vai, obviamente, mudando, porque a gente está sempre olhando isso. Então, se esse investidor aparecer hoje, a gente vai talvez ter uma resposta para ele. Se ele vier ano que vem, a gente vai ter uma outra. Mas o mais importante é que não adianta só você ficar olhando como é que está o mercado, onde estão as oportunidades, onde estão os riscos. É entender qual é o perfil desse investidor e o que ele quer, entendeu? Então a gente nunca vai pegar e vai dar uma solução pronta assim, que é sempre a De mesma bate para todo pronto, mundo. Vai né? falar, olha, Não pode. você está buscando o quê? Você está buscando ganho patrimonial, você quer ter uma carteira de imóvel que te gere uma renda estável, um pouco isso que o Fábio estava falando ali, Sim. de você
entender. De Então, criar estratégia, da né, mesma Fábio? forma que você vai. A gente funciona exatamente como funcionam essas assessorias financeiras que hoje estão bem, enfim, conhecidas ali no mercado. Que você fala, olha, Não como vamos é dar que propaganda pra eles, eu não, tenho já. aqui um investimento aqui, como é que eu vou fazer? Então tá bom. Então você vai colocar tanto em renda fixa, porque você quer uma coisa mais estável, com menos risco, quer correr um risco com uma parte do teu patrimônio, então, sei lá, vai olhar um fundo de ações, investimento direto em ações. Na parte de imóveis é a mesma coisa, né? A gente procura montar uma carteira de acordo com o perfil de cada investidor. Sim. Tem 3 formas de um investidor participar, investir conosco na Sequoia. Ou ele é investidor de algum fundo nosso, e aí nós temos fundos que são fundos aqueles para investidores que são pela CVM, são chamados de qualificados, temos fundos que tem só investidor institucional, temos fundos listados na bolsa, que qualquer pessoa literalmente Consegue ter pode acesso? comprar através de uma Vai lá, corretora, compra com a sua de um home corretora. broker. Então, essa é uma forma de um investidor investir com a gente, através de colocar dinheiro em fundo. Tem uma outra forma que é colocar dinheiro nas nossas incorporações, nesse formato que a gente estava falando agora. Investir nas nossas SPS, através de SCPs, etc., como a gente acabou de mencionar. E tem uma terceira forma, que é investir em imóveis conosco, né? A gente tem uma área, que é a nossa área que mais cresce, que é uma área de Wealth Management imobiliário. Né? Como o Joaquim estava falando, para quem nos assiste aqui, acho que todo mundo deve ter ou conhecer alguém que seja cliente de um private banking, de uma assessoria de investimento, seja de bancos grandes ou de assessorias independentes. Mas muita gente hoje é cliente dessas plataformas para a parte líquida do patrimônio. Sem tirar nem pôr, a gente faz a mesma coisa para a parte ilíquida. Então, nós cuidamos, da mesma forma que quando você chega para falar com um assessor de investimento, ele não fala, ó, tá aqui a receita, investe nesse fundo, investe. Não tem receita Não, de ele vai bolo, falar né? o que você quer, qual é o seu apetite para risco, o que você precisa, você precisa de renda, você quer ganho de capital, você precisa de liquidez ou não. Então a gente vai, nessa nossa área de investimentos, que quando alguém investe em imóveis conosco, nós cuidamos do patrimônio imobiliário, a gente tem que entender o perfil das pessoas. Às vezes as pessoas, em geral, estão sobrealocadas em imóveis, ou elas estão com imóveis com uma renda maior do que precisa, então a gente pode até tirar a liquidez, se for o caso, para aumentar a rentabilidade, Vende para investir em outra coisa, por exemplo. Isso pode acontecer. ou troca, sai do imóvel, entra numa incorporação, no desenvolvimento, porque a renda tá maior do que a pessoa precisa e a gente pode buscar um ganho de capital maior. Mas isso depende do perfil da pessoa, a gente nunca toma essa decisão, a gente dá recomendações baseado no perfil e no objetivo de cada um. Joaquim, eu vou te falar uma coisa aqui, e Fábio também, que vocês. Vai ser um paradoxo aqui. Eu tenho uma amiga que eu tento falar com ela, conversar com ela, mas ela é uma. É ruim falar amiga, que talvez ela pode até ouvir esse podcast. Mas ela tem um patrimônio bem grande de imóveis. Mas assim, terreno. Aí tem terreno que é uma casinha que tá lá bem. E aqui na Aclimação, tem na Lapa, tem tudo quanto é lugar. Eu sempre falo pra ela, só faz alguma coisa, vende isso aí, pelo amor de Deus, ou movimenta a sua carteira, porque tá tudo parado esse negócio, não tá gerando rentabilidade nenhuma pra você. E ela não consegue vender. E ela não vende. Eu sei por que ela não É vende. muito comum. A gente já viu essa história N vezes. Cara, Ela não vende, porque e a vida dela, assim, muito simples, sabe? Você olha assim e Tem patrimônio, tem mas não tem. patrimônio rica, mas muito simples, cara. Porque a nossa teoria é a seguinte: em geral, imóvel é uma forma de você transferir riqueza ao longo de gerações, né? É muito comum você ver parte líquida sendo consumida ali ao longo de gerações, mas os imóveis são preservados, né? Ficam e vai de pai para filho, de filho para neto e assim por diante. Então, imóvel é muito herdado, né? Talvez seja o caso dela, talvez ela tenha construído esse patrimônio, talvez ela tenha herdado. E aí a gente chama de paralisia por desinformação. O que que é isso? A pessoa não sabe o que fazer com o imóvel porque ela não tem segurança. Chega alguém para comprar, fazer uma proposta para o imóvel dela de 5 milhões de reais. Ela não sabe se vale 4, se vale 8, se ela está fazendo um bom negócio. Então ela não faz, ela prefere não fazer. Só que não fazer também é uma decisão, né? Também é uma estratégia. Então você acaba não maximizando o seu patrimônio, não cuidando, porque você não tem segurança para dar aquele próximo passo. Então muitas vezes a gente ajuda nisso, a gente ajuda, olha, essa proposta está no valor certo, Eu vou passar o pode contato vender. dela pra vocês, E hein, cara. muitas vezes não fazer alguma coisa, como o Fábio falou, também é uma forma de fazer, porque você perde uma oportunidade, muitas vezes você perde o time, né? A gente tem alguns casos aí
de clientes que chegam para a gente já com uma carteira que foi sendo formada ao longo de gerações, né, por gerações anteriores. E aí você olha, sei lá, por exemplo, tem um prédio no centro de São Paulo, numa região que já foi muito boa, mas que hoje está muito desvalorizada. Quer dizer, esse movimento mesmo que você queira manter a mesma quantidade de dinheiro investido em imóvel, você tem que ter essa visão, ou pelo menos alguém que te ajude a ter essa visão, para você fazer esses movimentos quando eles precisam ser feitos, no timing certo, como a Tem um gente momento certo, né, cara? Tem um time tem certo, um igual você momento falou. certo, tem um E outra momento certo. coisa, imóvel não é uma renda passiva. Pode até ser renda passiva para quem é dono do ativo, mas para alguém, o gestor tem que ser algo ativo. Então, fundos imobiliários para investidor que senta lá, compra a cota e recebe dividendo todo mês, é uma renda passiva. Ele não faz nada e recebe o dividendo. Mas alguém está gerindo aquele patrimônio. E imóvel não é eterno, né? A cidade muda, os imóveis depreciam, os padrões construtivos mudam. Ficam obsoletos, muitas vezes. Então, o que precisa ter uma gestão ativa? A gente sempre fala de um exemplo clássico de São Paulo. Há 40 anos, 30 anos, se você tivesse um imóvel no centro de São Paulo, Era você muita estava grana. no melhor lugar, você estava com o escritório ali. Se você não vendeu aquele imóvel, O hoje cenário você mudou, né, perdeu cara? 80% do valor. Perdeu valor. Aí depois migrou o eixo para Paulista, depois migrou Então, se você tem que reciclar o patrimônio imobiliário, você tem que ter uma gestão de Cara, reciclagem. você tocou num ponto aí que eu acho que é muito bom e muito relevante isso. Você sabe que o plano diretor de São Paulo mudou. Hoje a gente vê uma imigração muito grande, principalmente do público econômico de HIS, nessas regiões de eixo e lugares nobres de São Paulo. Sim. Cara, tá fazendo Minha Casa Minha Vida em lugares que a gente não acredita, O sabe? incentivo Essa mudou. era uma das diretrizes do plano diretor mesmo ali. E, É e, isso mesmo. e eu acho que essa questão, né, o São Paulo não tem como crescer mais, uma metrópole, tem bairros que não tem como crescer, né? E a gente tá vendo essas migrações. O que que isso de longo prazo vai afetar na carteira de investidores, na carteira de pessoas que têm imóveis em áreas nobres? O que que pode afetar? O que que vocês acham disso? Então, eu acho que tem, assim, eu acho que se a cidade como um todo continuar nesse processo de deterioração, ou seja, cada vez mais trânsito, cada vez mais dificuldade de você chegar de um lugar para outro, distâncias, né, que você gasta muito tempo vamos dizer, de casa para o trabalho, ou de casa para algum lugar onde você quer comprar alguma coisa, para um restaurante, tudo isso, isso tudo vai fazendo com que a cidade como um todo vai ficando pior, entendeu? Então, tudo bem, você ainda pode continuar tendo algumas ilhas ali que estão mais preservadas em relação a isso, mas como um todo você tem que fazer. Então, acho que se você pensar na cidade como um todo, você tem que começar a pensar mesmo em estratégias macro ali de desenvolvimento urbano para fazer com que essas pessoas tenham acesso quer dizer, como é que a cidade vai crescer? Vamos pensar. A cidade continua crescendo, tem mais gente vindo para cá, tem mais gente tendo filho, tem mais gente casando, se separando, tudo isso gera uma demanda por novas moradias, por mais espaço, por mais imóveis dentro da cidade. Aonde você vai acomodar esses imóveis cada vez mais longe, ele tem um limite para isso, né? Hoje em dia se você mora na periferia, que você não tem acesso ao teu trabalho fácil, você não tem que levar teu filho na escola que é longe, se no final de semana você quer ir para um parque e não tem, e tal, tudo isso, enfim, vai dificultando muito a vida dessas pessoas. Então, acho que faz muito sentido você adensar, né? E eu acho que tem uma lógica ali, vamos dizer, de valorização que passa por isso, assim, por você estar realmente próximo Porque dos eu pontos percebo de assim, a comercialização. criminalidade pode aumentar. É igual aconteceu com o centro, se tornou obsoleto. Mas isso tudo Você acha impacta. que não? Eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que, assim, tem até estudos, né, assim, que falam que, assim, a segurança dentro de uma cidade, ela está muito associada a você ter, por exemplo, movimento dentro da rua, quer dizer, as ruas que são movimentadas, que você tem mais movimento e tal, elas tendem a ser mais seguras. Sempre vai ter um probleminha, assim, de alguém foi lá e bater tua carteira, mas violência mesmo, ela acontece muito mais nesses vazios urbanos ali do que nesses lugares que são mais Entendi. densamente populados. E, não, qual que é o impacto disso? A sua pergunta original. Qual que é o impacto disso na estratégia de investimento imobiliário? Primeiro que é muito difícil prever, porque você precisa entender onde as pessoas estão expostas com os imóveis. Mas o mais importante disso tudo é aquele ponto original que eu falei. A cidade muda, as migrações das pessoas mudam, as zonas de valor oscilam de um lado para o outro. Então, se você não tem uma estratégia de gestão ativa do seu portfólio, embasada com uma inteligência imobiliária,
e com uma atuação disciplinada de execução, a tendência é que o seu portfólio não valorize junto com o mercado, ou até pode desvalorizar, como a gente falou, o negócio do centro. Ou seja, se você não consegue, por isso que essa é a nossa área que mais cresce, porque a gente consegue agregar valor para o portfólio imobiliário dos indivíduos e das famílias através de uma atuação de execução de interesse imobiliário. Eu tava fazendo essa semana mesmo, um corretor meu atendeu um cliente de Angola, um cara bem esclarecido, né? E eu tive a experiência de morar fora, assim, eu morei em Moçambique e morei também nos Estados Unidos um tempo. Mas morei. Meu inglês não é muito bom, não, mas morei lá, morei muito com brasileiro. Fui fazer seminário lá. E aí, eu conversando com esse angolano, como eu morei em Moçambique, eu sei como é que funciona a África, alguns países da África, né? Tem essa questão da esquerda que é muito forte, comunismo, aquela coisa toda. E ele querendo investir aqui no Brasil. E aí, ele falou, Jefferson, eu fico muito receio, cara, porque eu pego corretor e corretor tem uma cabeça de formatada, assim, não é isso aqui, é rentável, gera 2%, mas eu não acredito, cara. Eu não tenho, eu não tenho como acreditar, cara, porque cada um fala uma coisa diferente, Porque né? essa é uma das piores fontes de informação que você É, pode ter. Porque o sim, corretor ele tem um conflito de interesse com você. sim. Ele prefere que E, ele e quer executar aí, aquela transação. e aí eu percebo assim, cara, quando você vai falar com alguém que vem do mercado financeiro, que tem mais propriedade, né, que tem gestão de patrimônio, uma empresa específica nisso, é outro nível de conversa, né? E eu falei pra ele, cara, você tá certo, né? Eu concordo com você, você tem que ter o pé atrás mesmo, né? Mas é aquilo que você tá falando, essa questão da inteligência por detrás faz toda a diferença, não faz, Joaquim? O corretor, né, assim, com todo respeito, A gente é, né, corretor, né, a Joaquim? gente, que eu acho que é 80% da atividade da gente lá, a gente está comprando coisa, vendendo coisa o tempo todo ali, a gente tem maior respeito mesmo pelo corretor, né? Mas assim, o incentivo do corretor é fazer a transação, entendeu? É assim que ele ganha dinheiro, certo? Por definição, o corretor ganha dinheiro Sim. na intermediação de algum negócio, e o negócio precisa sair. Se for um pouquinho mais barato, eu acho que ele prefere, entendeu? Porque senão, ou é isso ou não tem o negócio saindo ali, ele não vai ganhar nada. Então, tem um conflito mesmo quando ele vai, por exemplo, dar uma opinião a respeito do valor de alguma coisa e tudo isso. A gente tem uma postura um pouco diferente. A gente olha, na verdade, esse patrimônio e a perspectiva que ele tem de valorização ao longo do tempo. Inclusive, a forma como a gente se remunera está alinhada com isso ali, né? Então, a gente tem que cuidar desse patrimônio e fazer com que esse patrimônio cresça. Patrimônio que está sob gestão da gente ali, de investimento em imóveis. Então, é um pouco diferente a visão que a gente tem. E a gente tem um certo alinhamento, vamos dizer assim, com quem está colocando diretamente o dinheiro nos imóveis ali, porque no final do dia o que ele tem, o interesse principal dele é esse também. Vocês acreditam que o mercado depois, pós-pandemia, gerou muita especulação Em que sentido? de preços que foram inflacionados? É, assim, um evento como a pandemia, ele é muito impactante em diversas áreas da economia. E isso Eu causa, falo de experiência própria aqui, Vila Mariana, o preço que era o metro quadrado antes da pandemia e depois pandemia. mas aí, E aí, agora tá voltando agora os valores. também aí tem um componente de fato que é estrutural, que o custo de produção aumentou pós-pandemia. Sim, Então, se antigamente você pagava R$ 4.000 o metro para construir um prédio, hoje esse 4 é 7, sim. 8 é A 7. conta não fecha, a gente entende Então, isso. de fato, o É, Tem que custo do repassar para o tijolo, preço. do aço, do cimento, tudo isso os aumentou. insumos, né? Ou seja, se o custo para produzir aumenta, o custo do pronto também aumenta. Então, isso de fato o impacto da pandemia no custo da cadeia produtiva foi relevante. Agora, o mercado são milhares e milhares e dezenas e centenas de milhares de players atuando ao mesmo tempo. Então, quando tem um evento desse tamanho, as oscilações acabam ficando mais nervosas ali. Depois, com o tempo, elas vão se acalmando. Sim. Tem algumas incorporadoras que aumentam a régua do mercado, que ela estabelece alguns padrões de preço e aí todo mundo vai imitando. Acho que tem assim, isso que o Fábio falou é uma coisa que está acontecendo para o mercado como um todo, o aumento dos custos de produção, né?
Quando você tem um aumento de custo de produção, o que que você vai fazer? Ou você vai repassar esse aumento para o preço, ou você vai reduzir sua margem. Se você começar a reduzir muito a sua margem sem aumentar o preço, vai chegar uma hora que não vale mais a pena eu pegar eu incorporar. Eu, sei lá, sou na Sequoia lá, falar, putz, esse terreno, mais a obra, mais a outorga, mais todos os custos da incorporação aqui que eu vou ter, para correr o risco de talvez essa obra custar mais caro, não conseguir vender no preço que eu imaginava, vender mais lento para eu ter um retorno De pequeno, 20%, 15%? não vale a pena. Então, você começa a ter vamos dizer, um desincentivo para você produzir um novo Sim, estoque ali. Por outro lado, se você tenta passar essa diferença toda para o preço do imóvel, vai chegar uma hora que você vai bater na renda das pessoas. Então, você vai começar a ter um problema de liquidez. Então, você fala, bom, ok, então eu vou ter que vender esse negócio aqui a R$ 25.000 o metro quadrado. Pô, não sai, não vende, entendeu? Aí você tem que... Então, eu acho que o mercado está passando justamente por um momento ali de entender, assim, quais são essa posição. A gente está vendo, assim, quer dizer, não adianta você fazer conta de chegar, falar, não, aqui eu vou lançar, assim, você falou, você deu alguns exemplos aí de empresas que estão fazendo isso. Tem algumas empresas que elas até conseguem cobrar um prêmio pela reputação, pelo padrão de qualidade, pelo histórico de entregas e tudo isso. Em relação à concorrência, ela consegue cobrar um pouquinho mais. Mas ela não consegue cobrar 50% a mais ou não, 30% a mais. não Ela consegue consegue. cobrar 10% ou mais, Sim, talvez. sim. Já É é uma uma margem grande, enormidade. né? Já é uma enormidade, mas mesmo assim é difícil. Então, assim, vai chegar uma hora que vai ter que acontecer um ajuste ali, né? Quer dizer, eu acho que hoje a gente está no mercado de São Paulo com esse problema de liquidez, principalmente nessa faixa média ali, do mercado, do segmento de médio alto ali. No alto padrão, você tem muita elasticidade, porque o teu público-alvo é um público que tem muita poupança, que tem capacidade financeira. No segmento mais econômico, que você conhece bem, que você estava contando para a gente antes, Você não ele, tem ele tanta tem crise, teto de preço dado tem pelas, muito pelas incentivo, condições de né? financiamento, pelos incentivos, pelos subsídios e tudo Demanda isso. é muito É, E grande. a demanda é enorme. A demanda é enorme e assim, a dinâmica de você comprar um apartamento vamos dizer, no segmento econômico é diferente. Você está olhando muito mais o valor da prestação, o valor da parcela que você vai ter que pagar sim. lá e menos o valor total do imóvel ali, né? Então, eu acho que hoje o que está muito comprimido, tá muito difícil assim assim, o segmento que mais está sofrendo hoje no mercado é esse segmento que está no meio É do no caminho médio, ali né? entre o alto e o Mas a economia, sempre que mais sofreu foi a classe média, né, cara? Eu acho que mais afeta a economia é a classe média. Sempre é a classe média que é mais afetada, né? E principalmente para investimento de capital de longo prazo, que é o que a gente está falando aqui de imóvel, né? Quando comprar um imóvel novo, comprar um imóvel é uma decisão importante, talvez a maior compra da vida das pessoas. E eh, quando tem uma incerteza da economia, uma incerteza se ele vai ter aquela renda, se ele vai ter aquele emprego, as pessoas de fato adiam decisões dessa natureza. Sim. ou fica É, pouco mais no aluguel, né? Você vê que o aluguel, por exemplo, tá muito aquecido em São Paulo. sim. Eu queria perguntar para vocês dois, assim, quais são as perspectivas que você vê no cenário econômico, assim, ó? Porque eu percebo, assim, que existe o mercado imobiliário, ele é cíclico. Ele oscila, né? Independente de governo, ele vai mudando algumas coisas. Quando é governo, esse governo que a gente está aí hoje, ele, por econômico, ele é bom. Por a liberação de crédito, incentivo, aumentou o ticket, você vê o pipeline de algumas incorporadoras indo por econômico, porque tem muitos incentivos, até para ambas partes, para a parte da incorporação e também para a parte do consumidor final, né? A gente vai percebendo isso. E aí eu vejo assim que a gente tá numa onda, cara. Numa onda bem grande, assim. Tá tendo algumas coisas assim que eu fiquei impressionado. Esse mês de julho, por exemplo. Esse mês é um mês atípico do mercado. É um mês que todo mundo, a galera que tem grana tá viajando, mas foi um mês bom para muita gente, porque eu tenho acesso a muita incorporadora e muita gente ganhou Isso dinheiro. mudou, né? Hoje em dia mudou, assim, Mudou, né? mudou com a jornada de compra, né, do imóvel, hoje ela, assim, a maior parte dela hoje ela se dá no ambiente digital, né? Sim, Então, assim, essa coisa que você ficava lá fazendo plantão, não sei se você já fez isso já ali, né? Você fez. ficar fazendo plantão no stand de venda lá e tirando pedido, vê lá a pessoa, daí quer ver e tal. Hoje em dia a tendência é que esse comprador ele chegue muito mais bem preparado, com muito mais informações no plantão. Você não tem essa passagem como você tinha antes ali, realmente ou a indicação é o cara que já vai lá para negociar com você, para dar uma última olhada,
ver um apartamento decorado e tudo isso mudou muito, assim, né? Então, uma boa parte dessa jornada independe do comprador estar aqui, fisicamente aqui, no lugar onde ele vai comprar um imóvel, no caso aqui em São Paulo ali, ou não, ele pode estar fazendo isso de onde ele estiver. Às vezes ele Na até, palma até da tem mão, até né, mais Joaquim? tempo quando ele está de férias para resolver o problema E eu acho que do a imóvel que mente fica demora. mais livre, né? O cara fica tranquilo, vou comprar aqui. Exato, porque aqui o cara está trabalhando, tem que olhar É, outras coisas, tá? Não sobra muito tempo, muitas vezes, para tomar uma decisão dessa, olhar com calma. é isso mesmo, tem coerência mesmo. Que legal. E quais são as suas perspectivas aí do cenário do mercado imobiliário? O que vocês acham aí? O que daqui para frente aí, o que vai acontecer? São positivas? Principalmente você, Fábio. Você que é o cara analítico artesiano aí, financeiro, cara. Olha, o curto prazo é sempre mais difícil de prever, na minha opinião, porque ele é mais influenciado por variáveis econômicas de curto prazo. Como a gente falou, as pessoas tomam decisões com variáveis de curto prazo. Se o juros está mais baixo hoje, as pessoas compram um imóvel que vai durar 30 anos. Então, a gente tem uma visão de longo prazo que, quando você olha séries muito longas, de dezenas de décadas, até de séculos, você vê que o imóvel ele tem uma estabilidade e até ciclos, como você tinha mencionado, previsíveis. E aí uma estabilidade grande. Então, isso eu estou falando na média, né? Claro que tem imóveis individuais que divergem muito da média, mas falando na média, o setor como um todo, ele tende a se comportar com imóveis na média valorizando um pouco acima da inflação. É sempre assim, a inflação mais um pouco. E se você investe para aluguel, é a inflação mais um pouco de valorização e mais o que você recebe de aluguel. Então tende a ser bons investimentos se você está exposto à média. Agora, no curto prazo, a gente começou o ano com uma perspectiva de redução da taxa de juros que hoje já mudou Reverter. completamente, já reverteu. Existe até gente que acha que vai aumentar a taxa de juros de novo, voltar ao ciclo de alta. Que não tem como saber o que vai ser ano que vem, vai ter mudança na gestão É do muito Banco instável, né, Central. o governo, né, cara? E é muito nervoso esse, É. esse curto prazo, ele depende muito de oscilações, assim, que às vezes é de um dia para o outro, de uma Agora, o semana mercado para outra. imobiliário principalmente o mercado imobiliário residencial, ele tem uma questão que é muito mais ligada a fatores demográficos do que econômicos. Então, por mais que a economia esteja indo bem ou mal, as pessoas continuam crescendo, continuam casando, continuam fazendo Não 18 para, né? anos, Isso não Separando, para, tendo né? continuam filho. indo para a faculdade, tendo filho e precisando de mais espaço, precisando mudar a vida, precisando de novas configurações geográficas Sim. e espaciais para poder viver com conforto. Então, isso sempre vai existir. E Então, sempre vai movimentar o E o mercado mercado de alto residencial. padrão, ele nunca para, né? Todos os segmentos. Todos. Todos os O segmentos. econômico também eu acho que nunca O, para o que também, né? acontece é que ele pode ficar, essa demanda, ela, é isso que o Fábio falou, é importante entender isso, né? No caso de imóveis residenciais, essa demanda ela é muito mais alimentada por isso, assim, por gente que está se casando, saindo de casa, se separando, tendo filhos, são coisas que acontecem independente do cenário econômico, do cenário macroeconômico, né? O que pode acontecer é que se você tem, por exemplo, um cenário econômico de crise, macroeconômico de crise, as pessoas adiam a decisão. Então, sei lá, você estava pensando em comprar um apartamento, que você está com um filho pequeno, está apertado no teu apartamento lá, você tá com medo de perder teu emprego, você não sabe para onde que vai andar os a juros, você parcela tá segura alta. isso. É. Você segura essa decisão. Mas essa decisão você consegue segurar durante um tempo. A hora que der uma melhorada, então essa demanda ela fica acumulada ali, Sim, né? reprimida, né? E aí de vez em quando ela solta. Foi um pouco o que aconteceu com o aquecimento depois da pandemia, por É exemplo. diferente E de você vê esse um ciclo. restaurante, que se você adia a decisão de sair para comer fora hoje por uma questão qualquer, você não vai comer duas vezes Você não amanhã. vai jantar Sim. duas vezes E o amanhã. incorporador, Não é? quando tem uma demanda reprimida, o cara acha bom, né, cara? A gente vê o negócio derretendo tudo, né? Não, Isso, você sofre enquanto ela está reprimida, aí mas você depois. produz, aí você É. começa a produzir, e aí quando você começa a ter um equilíbrio, vamos dizer, entre a oferta e essa demanda, os preços ficam estáveis. Se a oferta começa a passar a demanda, se você tem mais oferta do que demanda, os preços caem. Sim. E isso é uma coisa que, assim, isso acontece em qualquer setor da economia, mas no mercado imobiliário ele tem uma vantagem que é o seguinte: você começou um prédio hoje, você sabe que daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, você vai ter tantos apartamentos novos no mercado ali. Então é muito mais previsível esses ciclos E imobiliários é um de paradoxo oferta e de nisso demanda. aí, e quando tá no mapa aquecido, assim, quando tá vermelho, o mapa aquecido onde tem a demanda
que mais vende. Isso é ao contrário. O que você acha? Como é que funciona? Como assim, desculpa? Aonde tem no mapa a margem de calor, assim, onde tem Mais venda. mais venda. Não, assim, se tá tendo venda é porque tem demanda, não tem a menor dúvida, né? Só que você tem que sempre olhando as duas coisas. Tem que lá tem a demanda e tem a oferta. E que tamanho que tá essa oferta? A gente tem alguns números aqui que a gente sabe, por exemplo, que quanto... Tem números que são históricos aqui dentro de São Paulo ali. São Paulo tem uma demanda meio estável aqui já há muitos anos de, sei lá, entre 30 e 40 mil imóveis novos ali em estoque, você sabe que você consegue absorver por ano. Se você ficar produzindo 30, 40 mil imóveis, estou falando sem, fora segmento econômico, que é um fator novo aí no mercado, que Sim. tem mais 30, 40 mil ali, só na cidade de São Paulo ali, né? Então, assim, você tem esse ponto de equilíbrio ali, que é um ponto de equilíbrio histórico. Se você, num ano, for lá, fizer 60 mil apartamentos, produzir, lançar 60 mil apartamentos, muito possivelmente você vai ter uma diminuição na velocidade de venda, você vai ter que vender com desconto para você conseguir dar liquidez para o teu estoque, entendeu? E ao mesmo tempo, se você, por exemplo, tem algum problema lá e tem um gargalo de produção, sei lá, o plano diretor mudou, ninguém consegue aprovar projeto, como, enfim, é um risco que a gente está vendo acontecer agora ali, e essa oferta, vamos dizer, ela cai desses 30, 40 mil para 20 mil. Possivelmente você vai ter um estoque na mão que você vai conseguir cobrar mais para isso. Então, é sempre essa dinâmica de demanda e oferta. Obviamente, depende de fatores macroeconômicos que não estão associados diretamente ali ao setor imobiliário, mas, assim, é muito nítido esse movimento de oferta e demanda no mercado imobiliário. Eu gosto de fazer uma pergunta clássica antes da gente entrar numa parte do programa aqui que a gente vai caminhando para o fim. Tem uma parte aqui que eu gosto de fazer algumas perguntas. Mas todo incorporador que eu entrevistei aqui, eu fiz uma pergunta para ele, eu queria criar uma ciência nisso. Na pandemia, para quem é corretor de imóveis, que a nossa audiência maior é corretor de imóveis. Os nossos ouvintes, tem incorporador que nos ouve também, dono de imobiliária, essa coisa, em geral. Mas eu percebi que a maioria dos incorporadores que vieram aqui, eu perguntei, como é que foi a pandemia para você, na parte de incorporação? Todos falaram que foi ruim e que não tiveram tanta rentabilidade. Na parte da venda foi o contrário. Para mim foi muito bom. Quem vende imóvel, quem tem imobiliária, mas para o incorporador, porque estava ali com preço ali específico ali. De repente acontece, os insumos aumentaram. Incorporação é um investimento bem mais Desculpa. difícil do que parece. A gente fala que é a maior assimetria entre a percepção da dificuldade, da complexidade e a dificuldade em geral. Todo mundo sabe que é super complexo você construir um foguete. E é complexo construir um foguete. E incorporação também é um negócio muito complexo. Não tão quanto um foguete, mas também é um negócio complexo. Só que a percepção de fora não é tão complexa assim. Um risco enorme que a gente assume, como qualquer incorporador assume, é quando a gente se compromete, assina e começa a pagar um terreno, o que você está fazendo naquele momento? Você está projetando uma demanda futura, que você não vai vender, não é diferente de você ser um varejista que você compra uma roupa hoje para vender amanhã. Você tá tomando um risco, mas você está lendo a demanda hoje. A gente está lendo a demanda daqui a 1 ano, 2, 3 anos. Número 2, a gente está se comprometendo com um custo de produção que a gente não sabe como vai ser. Então, se eu compro um terreno hoje, eu assumo que aquele prédio vai custar tanto por metro quadrado. Eu posso ser mais conservador, colocar um pouco a mais. Se eu exagerar no conservadorismo, eu não compro nenhum terreno, porque é um mercado competitivo, tem centenas de incorporadoras Tá em muito São Paulo. assediado, né? margens são Assediado, né, os As terrenos. margens não são muito elevadas. Então, o que aconteceu na pandemia? A pandemia, de fato, quando começou a pandemia, parou tudo de venda, mas foi rápido, foram poucos meses, foi ali entre março e agosto, quando houve uma queda enorme na taxa de juros, que caiu a 2% ao ano, um volume de capital muito grande migrou de renda fixa para outros tipos de investimento. Imóveis foi um destino muito claro para esse. Quebrou muito paradigma, né, cara? Então, o que aconteceu? Na venda para corretor, de fato, realmente foi boa. Para a gente mesmo, a gente vendeu um monte de produtos. A gente lançou um produto em agosto de 2020, 4 meses depois da pandemia. Estourou. Estúdio, vendeu super Estourou. bem. Estourou de venda. Só que acontece, quando você vai começar a produzir, o custo de produção, porque o que a pandemia fez? A pandemia fez uma disrupção na cadeia produtiva. Então, tinha 2 problemas. Um, às vezes, era falta de material. Você não achava aço, você não achava... O cimento estava escasso.
fornecedores da cadeia quebrando por causa de desorganização da cadeia e o custo aumentando demais. Então a gente tinha assim reajustes dos insumos 2, 3 vezes por ano, Muito acima da inflação. assim, muito acima até do INCC, porque o INCC é uma média, Sim. né, em São Paulo, e aí tinha mão de obra. Então o custo de produção aumentou demais. E o preço não necessariamente acompanhou. Esse excesso de liquidez não se transformou em aumento de Pior preço e ainda, né? compensasse. Porque se você vendeu muito bem, logo depois da pandemia, você já travou o preço. E o teu custo continuou variando para cima ali. Então, a sua margem foi ficando muito pequena. Então, assim, acho que a percepção Então, é essa em mesmo. rentabilidade, de fato, Não foi bom. foi péssima. Teve uma liquidez inicial melhor, que É legal falar isso, sabe por quê? Porque isso vai só consolidando na cabeça de muito corretor que às vezes não entende o lado da parte da incorporação. Então é bom, né, todo mundo esclarecer isso, clarificar na mente das pessoas, né? Eu sei, a gente vive brigando lá com a nossa equipe lá também. A gente tem uma house de vendas dentro Sim. da Sequoia, tudo isso. O pessoal, pô, quer vender, você tem que dar desconto. Fala, posso dar desconto. Assim, eu sim. consigo dar isso a aqui gente de também gosta de desconto. vender. Também. Sim. A gente também. A gente é pró-venda, né? Mas nem tudo dá A certo, gente né? dá um pouco de desconto, porque a gente É. sabe que é importante para sair um negócio para o Sim. corretor poder trabalhar e tal, mas tem limite E a pra gente isso, tem né? que olhar para o longo prazo, é muito importante. Eu Sim. só existo no longo prazo se a gente trouxer rentabilidade. Sim, sim. Então, vender com desconto, a gente pode resolver um problema de curto prazo ali, mas eu estou criando um Queria problema entrar longo prazo. algo com vocês aqui, Fábio e Joaquim. Tá muito bom o papo, tá gostando? Tá tranquilo Ótimo. aí? Eu queria entrar com vocês, tem uma parte do programa aqui que a gente fala que é o corretor face to face, é o tete a tete com o corretor aqui. O que é um bom corretor pra você, cara? Bom corretor é um cara que conhece muito bem o produto que ele está vendendo e que escuta o que o comprador tem para dizer lá. Assim, tem muito corretor que a gente vê em plantão, assim, eu falo isso muito para minha equipe, assim, fala, faz aí, vende para mim, ó, daí ele já pega, já começa a explicar, Só oferecer produto. fala. Você perguntou quem que eu sou? Se eu sou investidor, se eu tenho uma família, se eu estou comprando para minha filha, você sabe o que que eu quero? É isso. Entendeu? Então acho Tem que que isso é muito saber, a importante. escutatória é importante, né? Escutatória é fundamental. Pra você, o Fábio é analítico, cara. Você vê que ele fala de números, de dados, de Eu tudo. vou responder. Não, mas não eu quero que é corretor. Com você não quero ser Então, corretor. eu vou Eu quero assim, o responder. que é um bom gestor, pra não Ah, ficar. bom. Se eu ia responder de corretor, eu respondo de uma forma bem pragmática. Pode falar, pode falar. É o que traz proposta acima da tabela. O que é um bom gestor? Um gerente de vendas ali, um coordenador, o cara que tá gerindo ali toda a operação. Olha, o gestor de vendas, o mais importante é ele trazer bons corretores. Né? Porque, no final das contas, todas as incorporadoras querem ter os melhores corretores. Então, se a incorporadora tem bons produtos e os gerentes de vendas são, de fato, competentes, eles conseguem atrair os melhores corretores, os que têm mais relacionamentos, os que têm mais essa característica que ajuda em criar conexões com os compradores e, portanto, fazer boas vendas. Sim. Sabe uma coisa bacana até que eu sei que, enfim, você tem uma audiência grande aí de corretores mesmo, né? Uma coisa que o corretor precisa entender, se já não entendeu, é que, assim, vendas tem técnica, entendeu? Tem. Tem técnica mesmo, assim, uma coisa que não é assim, tudo bem, tem gente que tem mais facilidade, tem mais instinto e tal, mas tem muita coisa para aprender em vendas. Você brincou aí, falou, não, que eu fui para Harvard, não sei o quê. Você vai lá para estudar negócio em Harvard ou em Kellogg, não sei o quê, você vai ter aula com um cara que vai te ensinar negociação. A ciência é um negócio por detrás de tudo, né? Porque às vezes você como gestor de vendas tem um componente que é motivacional. Você tem que falar, vamos lá, pessoal. Mas isso é 10, 20%. O resto é técnica. Senão, você não precisava ter. Você trazia um palestrante motivacional lá, botava todo mundo numa sala, sai todo mundo animado lá para vender, vamos lá, sangue nos olhos, faca nos dentes, vamos lá. Se você não souber, tiver as técnicas necessárias, você não vai. É validade de orgulho isso aí. Assim, no final das Vence contas, rapidinho. Jefferson, são Estudar. conexões humanas. Você tá vendendo um produto, você tá lidando com outro ser humano. Então, não é 100% objetivo. Tem N formas de você melhorar essa conexão e trazer aquele cliente pro seu lado. Eu falo que se não tem um processo, uma liderança assistida, não funciona o negócio. De treinamento do cara, Treinamento, capacitação.
entrar nas entranhas dele e ele começar a fazer a coisa certa, porque não tem como, cara. Outra característica do gestor de vendas é dar as ferramentas de treinamento e de técnicas para os corretores poderem executar o trabalho deles bem feito. Sim. Eu tenho duas perguntas aí nessa parte desse programa. O que que é um bom incorporador? Que eu quero que você responda, Joaquim. E o Fábio, o que que é um bom diretor de vendas? Puto, bom incorporador é duro, hein? Bom Por quê? Porque incorporador. você sabe que hoje existe uma visão de incorporação, principalmente em toda a cadeia da operação. Uhum. Que você vê que incorporador que às vezes ele valoriza só. Eu vou tentar assim, falar um pouquinho da pra pergunta para você esclarecer mais. Que tem incorporador que às vezes ele vê só a margem do lucro. Uhum. Ele não vê aquilo ali para talvez para determinado bairro vai ser bom. Uhum. Ele também não enxerga também, porque eu sei que ver lucro é bom, tem que ver, mas também tem que ver outras coisas também. Posso inverter? Eu respondo essa, ele responde a outra. Eu acho que ele vai responder melhor que o diretor de vendas. Eu acho que qual que eu acho que é um propósito do incorporador não é trazer retorno, é aumentar o retorno do investidor. Esse, de fato, é um componente importante para o nosso Eu queria que você investidor. entrasse, mas deixa eu abrir um parênteses, porque você sabe que a margem está cada vez mais curta. E às vezes tem incorporador que não ganha dinheiro, cara. Que eu já vi um cara grande aí no mercado e falou assim, cara, se eu pegar meu dinheiro, aplicar tudo que eu faço, eu vou ter muito mais retorno, mas eu faço pelo propósito. Eu ouvi isso num cara, isso me marcou. Não sei se você tava falando de balela ali. Eu não consigo sobreviver numa situação como essa. A gente precisa do retorno também, até porque não trabalha só com o nosso capital Eu próprio, também não né? Você acho. trabalha com Eu também capital não de acho. terceiros, aí não dá. Não dá. Você tem que pegar Pra gente, a busca do retorno é um componente super importante, porque sobrevivência. é sustentabilidade no longo prazo. Pra Mas gente, pode continuar, desculpe. então, assim, a gente tem que ter um propósito. O propósito é a gente soluciona problemas. Pô, se você tirar o papel do incorporador da economia, as pessoas vão morar onde, assim? Então o propósito do incorporador é trazer soluções imobiliárias que agreguem e melhorem a qualidade de vida das pessoas. Então tem gente que reclama que tem prédio construindo do lado, busca que a cidade não se mova para lá e para cá. No final das contas, a incorporadora, as boas incorporadoras, nada mais nada menos, estão atendendo a demanda que as pessoas têm. E, na verdade, tentando até antecipar, né? Porque muitas vezes a gente tem que ir atrás de inovações que o mercado ainda não tem, então apostando que as pessoas vão querer. Então, quanto mais a gente soluciona problemas das pessoas, às vezes problemas que a gente nem tem ainda, que a gente vai ter no futuro, melhora a qualidade do incorporador e melhor a gente contribui para o desenvolvimento da cidade. Legal. E aí, Joaquim? Qual que era a Diretor de vendas, o que que é um bom? Diretor de vendas tem O que cara tá na entregar. cabeça, né, ali, né? Diretor de vendas, ele tem que. Ele é o responsável, assim, é um trabalho de gestão de equipe, né? De gente, né? E ele tem que fazer, assim, no final do dia, o que vai fazer um diretor de vendas bom? Vai ser entregar o resultado dele ali. Tem que entregar resultado. Resultado de vendas, bater a meta lá, né? Só que para bater a meta, tem todo um trabalho que precisa ser feito lá. Então, fundamentalmente, ele é um gestor mesmo, gestor de gente. Tem que entender como que ele faz para recrutar as pessoas bem, tem que formar uma equipe boa, tem que treinar essa equipe, tem que dar o suporte, dar as ferramentas, né? E ter consistência, né? A venda não é um negócio que você vive assim de salto de galinha, que você vai lá, faz negócio, daí pronto, agora eu vou relaxar, tal. Assim, é consistência, é dia a dia. A gente tem muito essa cultura dentro da Sequoia lá. Hoje, por exemplo, a gente ficou durante um tempo ali na pandemia trabalhando remoto, né, naquele período que estavam todas as empresas fechadas. Assim que deu uma brecha, a gente voltou, porque a gente acha muito importante ter esse contato, principalmente pela atividade comercial que a gente tem lá dentro. Assim, é Sim. fundamental você estar fazendo esse trabalho de gestão no dia a dia, tirar a É. temperatura, fazer ajustes pequenos, treinar. E treinar não é simplesmente eu vou fazer um curso aqui, assim, é um trabalho muito corpo a corpo ali, de coach mesmo, assim, entendeu? Deixa eu entender aqui, me fala um pouquinho o que está acontecendo, como que a gente pode Um Eu melhorar só o pessoal, né? agregaria que Mais pessoal, né? um diretor de vendas, ele conhecendo, ele é um braço da incorporadora que está mais próximo, junto com o corretor, mais próximo do consumidor, né? Então, ele tem aquele contato direto que nem necessariamente eu e o Joaquim temos todo o tempo.
Então ele traz para a gente demandas que às vezes leituras de mercado mais Importantíssimo. granular que a gente não necessariamente tem. E esse feedback nos ajuda a melhorar os produtos, melhorar a parte financeira, melhorar as nossas soluções que a gente oferece para o mercado. A venda, ela se resolve, assim, 70% da venda, 60%, 70% da venda se resolve se você tiver um produto que cai no gosto do teu público-alvo ali. Para você poder fazer pra você poder afinar esse produto ali, é muito importante você Sim. ter o feedback do pessoal que está lá na frente conversando com o Queria te cliente. fazer uma pergunta para vocês dois, assim. Eu sei que quando vocês já fizeram vários produtos, assim, mas tem aquele produto que você faz que te marcou. Que você falou, cara, nossa, esse aqui ficou legal. Eu gostei, é meu bebezinho. Poxa, são alguns, viu? A Tem gente alguns, né? tem... Mas fala A um que. escolha de Sofia, isso aí é. Fala um que você Todos têm uma fala. história. É que os outros vão ficar magoados se eu entregar Ah, é? agora, assim. Não pode falar, não? Será? Não, a gente tem, eu acho que a gente tem uma safra de produtos que todos eu tenho muito orgulho, assim, de esses produtos novos que a gente entregou recentemente e que a gente está agora em produção ali, né? A gente tem empreendimentos em Pinheiros, tem um empreendimento no Itaim que a gente acabou de entregar, estamos preparando um agora nos Jardins, assim. E mesmo empreendimentos que são empreendimentos que não estão voltados assim mais para esse segmento mais de alto padrão, como esse que eu estou mencionando, empreendimentos assim que por exemplo, a gente fez um empreendimento, essa é uma história interessante. A gente comprou um terreno na zona norte de São Paulo, em 2014, 2013, e a ideia lá, no princípio, era fazer um produto mais para a classe média ali. Quando veio essa mudança de legislação com o plano diretor, né, 2014, E a 2016, o crise alinhamento, junto. e virou, A assim, crise da Dilma, né? Aquela Foi, crise foi muito foi pesada. difícil, né, Aquela cara? foi muito. Aquela é, mercado Eu acabou. quebrei lá naquela lá. muita Você não foi o gente. único, era. É. E a gente viu que aquele terreno, a vocação dele passou a ser uma vocação Minha Casa Minha Vida. Então a gente pegou, mudou mudou o Foi projeto, rápido, né? trouxemos um parceiro que sabia, que entendia como é que fazia esse negócio, porque era uma coisa que era novidade para a gente ali. Pô, fizemos um prédio ali, 26 pavimentos, 100% vendido, um padrão de qualidade excelente, entendeu? É um projeto que dá muito orgulho, mesmo sem ser. Aí, por exemplo, tem um que a gente acabou de entregar no Itaim, aqui a uma quadra da Faria Lima. Outro bicho completamente diferente, um produto inovador. A gente achou, assim, lá você tem apartamentos muito grandes, né? Ali perto daquela região ali do Parque do Povo, apartamentos de 300, 400, 500 metros quadrados, com preços exorbitantes, tudo. A gente falou, não, a gente quer ter um produto que seja um produto intermediário entre esses apartamentões e o estúdiozinho pequenininho, que é o que tem ali também na região ali. Fizemos um apartamento de 100 metros quadrados, 2 suítes, 140 metros quadrados, 2 suítes, com conceito moderno, uma área de lazer impecável embaixo, com piscina de raia, uma academia bacana e tal. Acabamos de entregar, o projeto está lindo, projeto de arquitetura bonito e tal. Então, acho que a atividade de incorporação, ela tem um componente ali de orgulho. É diferente de você fazer uma aplicação puramente financeira, né? Sim. Ver o negócio pronto, tanto para quem está fazendo, que é a nossa ponta aqui, como para quem está comprando. A gente vê muito isso também, né? O cara que comprou lá aquele negócio, às vezes a obra atrasa, às vezes tem algum aborrecimento ali no meio do caminho, mas quando ele recebe o negócio ficou bacana. Gera marco, né? É um marco, né? E ele não falou, você viu o que ele falou? Falou, rodou. É difícil. Eu compartilho. Eu também, eu entendo Pô, o eu que que falei você falou. dois aqui. Vou dar nome aos dois aqui. Esse da Zona Norte, acho que é um projeto que ficou muito bacana. Legal. Esse Blue Line, parada inglesa. E esse aqui no Itaim. Eu vou até falar porque não é em minha homenagem, mas chama-se 1125 Joaquim, que ele fica na Joaquim Floriano. Lá. Joaquim Floriano. E aí, só botou Aquele Joaquim lá. shopping ali da Joaquim Floriano, eu gosto muito dele, assistir filme lá. Vou lá com a minha esposa direto. Não, parece que Kinoplex. esse é um pouquinho mais para baixo. É, tem uma três Porque quadras. eu só. gosto lá, o cinema lá é bem legal lá. Muito bacana. A região toda tá ficando muito. Tá em todo, né? Enfim, uma região excelente. Né? Então, E aí? pronto, eu dei dois exemplos aí. Não Foi, fui, falei, não fiquei agora falou não a fiquei em cima real. do muro. Pô. Aqui é de praxe, a gente tem os modus operandi aqui do podcast, né? A gente tem uma coisa que a gente sempre gosta de falar, porque a gente sabe que todo mundo aprende com os momentos mais difíceis das nossas vidas também, não só os momentos gloriosos, assim. E eu tenho certeza que quem vai ouvir também vai ter a galera lá de vocês que vão ouvir esse podcast também. E às vezes tem perguntas que eles não têm coragem de falar, e eu faço aqui as perguntas. Qual que foi o pior momento do mercado imobiliário do Joaquim e o pior momento do mercado imobiliário seu, Fábio? Olha, eu vou
Tem dois momentos que vou até duplicar, dois momentos muito ruins. O primeiro, que a gente acabou de mencionar, daquela crise de 2014, às vezes a nossa memória tem um componente de memória de curto prazo, né? A gente Sim, acaba a gente esquecendo. esquece, né? Essa crise foi inúmeras vezes Devastador. mais crítica do que a da pandemia agora. O mercado, eu lembro, fazia análises, o mercado residencial na cidade de São Paulo caiu 2/3. Você imagina qualquer segmento da economia, você perder 65% das vendas. É difícil. Então, o impacto foi muito grande, realmente. Assim, muita gente quebrou, muita gente parou de atuar, porque não é nem culpa dela, porque realmente não existia mais para quem vender. Então, a gente ficou 2 anos e meio sem lançar um empreendimento. A gente lançou em 2014, foi lançado só em 2017. Então, esse foi realmente muito difícil navegar. E hoje, né, falar em perspectiva é um pouco mais fácil. Quando você está vivendo no meio do olho do furacão, que você não sabe quando que vai acabar aquilo, como que você vai sair, se você vai sair, é muito duro, é muito difícil mesmo. A gente mesmo na Sequoia teve que fazer várias remodelações ali corporativas para poder chegar vivo do outro lado, né? Sim. E o segundo é esse último que a gente mencionou agora das cadeias produtivas, né? O nosso negócio, uma das coisas mais importantes para a gente é a previsibilidade. Não é nem se o custo é alto ou se é baixo. Previsibilidade, porque se o custo for alto e a conta não me fechar, eu posso decidir se eu não entro num investimento ou não. Sim. Mas você entrar no investimento achando que a situação é X e ela for significativamente pior quando você for executar, é o pior cenário para o incorporador, né? Para a gente o mais importante é a previsibilidade. E é lógico que nunca vai ter previsibilidade plena, mas uma certa estabilidade dentro de uma banda é aceitável, as pessoas conseguem administrar e navegar. Agora, a pandemia trouxe uma imprevisibilidade muito grande na demanda e principalmente no custo de produção, que é o nosso principal custo, né? Então esse momento foi muito difícil de navegar, porque o resto, assim, o resto todo mundo quer receber, todo mundo quer, e você fica lá navegando, tentando administrar tudo isso, administrar investidor, administrar o comprador, administrar o construtor, teve muitos atritos nesse meio do caminho, mas esperamos que esse próximo ciclo seja um pouco mais estável, Legal, humildade falar, hein? né? Porque às vezes Não, as acho que pessoas não gostam de fragilidade, demonstrar fragilidade, não, né, Fábio? Tem É, muita gente que não demonstra. no nosso segmento não tem muito como. esses dois foram momentos Cruciais, muito né? críticos. Eu acrescentaria um ali, que a gente falou muito de incorporação aqui, mas como a gente falou no início, né, a gente tem uma atuação muito grande também na área de renda, né, a gente tem mais de 1.300 imóveis espalhados pelo Brasil. E quando veio a pandemia, a gente falou, isso aqui vai ter um impacto, assim, terrível nas locações, né? Porque você tinha, enfim, muitos espaços comerciais ali sendo entregues, tudo isso. A gente fez uma projeção inicial lá, falou, putz, é capaz da gente perder aí 30% dos nossos inquilinos ali, 30% da receita de locação e tal. Então, foi um momento muito difícil. Acho que a gente foi muito competente, na verdade, para atravessar esse momento ali, porque a gente montou uma força-tarefa, conseguimos manter todo mundo trabalhando ali, mesmo remotamente, fizemos contato com todos os inquilinos, renegociamos, demos carência, flexibilizamos onde foi É possível. difícil isso aí. E a gente conseguiu manter essa carteira relativamente estável e hoje, felizmente, ela está no trilho. Aí a gente tem baixos índices de vacância, enfim, a gente está com a Gerou carteira bem muito resolvida. músculo, né? Você fica cascudo, né? Aliás, Sim. assim, para falar a verdade, assim, é mais fácil você me perguntar, me lembra um momento assim que você não teve crise na tua carreira, assim, que você Não já veio de existe. topo, Você assim. tem, Não existe, cara. só se alguém morou na Suíça, né? É, No Brasil não Não tem existe, possibilidade. cara. Não Acho que, existe. sei lá, desde que esses 30 anos de De mercado carreira, imobiliário. você teve 5, sei lá, que foram de vento de popa. E eu acho que o empreendedor, né, cara? Principalmente no Brasil, não é fácil. Você, Tem que ser. você tem que ser cascudo, cara. Você tem que Eu ter tenho um incorporador resiliência. que eu É. conheço que fala só um louco para entrar nesse Só segmento louco. mesmo. Porque, cara, é um risco enorme. E esse Ninguém. negócio da incerteza, isso que o Fábio falou é muito importante. Assim, é melhor você tá lidando com um cenário ruim do que você tá lidando com um cenário de incerteza. Porque como é que você vai tomar decisão? Entendeu? Você toma muito risco, né? Porque você aposta num cenário, esse cenário não se realiza, vira uma outra coisa completamente diferente. Entendeu? Cara, o papo tá muito gostoso, de verdade. Senti lisonjeado aí pela presença de vocês. Obrigado.
E eu queria que vocês deixassem a última mensagem aí, as considerações finais, uma mensagem para o pessoal, do time de vocês, da empresa, para o mercado imobiliário, mensagem que queima no coração de vocês aí, né? E fique à vontade aí para falar o que vocês quiserem aí, o que vem no coração. Invistam em imóveis. Pô. Imóvel é um negócio apaixonante, dá retorno, é uma coisa que, putz, no DNA das pessoas, está no sangue das pessoas mesmo. Invistam em imóveis, que a gente acha que é uma coisa que faz muito sentido dentro do planejamento patrimonial de cada pessoa ali que está pensando em investimento, mas investe da maneira correta. Não adianta você ficar ali olhando ali o teu fundo de investimento, ali as tuas ações, ali o teu dinheiro ali que está lá, sei lá, com a XP ou com o BTG, com o Itaú, quem for, ali ficar olhando ali se a cota subiu 10 centavos num dia, baixou 20 centavos no outro, se deu menos dividendo, se a taxa que você está pagando para o gestor Tá é doido. tanto. E imóveis fala, não, imóvel tá bem cuidado, ele pode deixar ali, que não tem problema. Não, isso aí é imóvel. Não tem essa Você crise, tem né, que ter a cara? mesma disciplina. com os imóveis. Eu acho que tem que ter os dois também, se a pessoa gosta de investir, né? Igual você falou, mas eu acho que Tem que ter os dois, mas eu digo, a você tem que crise olhar é os dois com a maior, mesma não é? Essa aí, a disciplina. preocupação é maior, né? Não, assim, não é, mas deveria ser igual. Se a gente fala que a cada 10% de variação na sua carteira líquida, você discute, você analisa, você fica aborrecido com o seu gestor, se ele fez alguma coisa que você não concordou e que prejudicou o seu investimento. Um mês que algum fundo não paga dividendo vira um enorme rebuliço nas redes sociais, todo mundo fica irritado, com razão, não estou tirando razão nenhuma. Só que na parte imobiliária mesmo, de imóvel físico que as pessoas têm na carteira, ele aceita muito mais aborrecimento, muito mais desaforo. Então, deixa lá vago por 6 meses, aluga valor baixo só para não ter que pagar condomínio IPTU. E a rentabilidade, valores muito maiores do que esses centavinhos aqui na parte líquida, vão ficando na mesa. Sim. Então, assim, a mensagem que gostaria de passar no final acho que o jogo já roubou um pouquinho do que eu Do ia falar. discurso. Esse é um segmento realmente que a gente gosta muito, estamos aqui atuando há décadas, nós dois, e todo mundo da Sequoia, fazendo só isso o tempo todo. Eu escrevi uma vez um artigo no Valor que desde que o ser humano deixou de ser sedentário, que a gente valoriza tendo um pedacinho de terra. É isso aí. Então isso é uma questão, não é brasileira, não é nossa, é humana mesmo, de valorizar ter um pedaço de terra. Todo mundo, quando compra a primeira casa, é um marco na vida das pessoas. Então, o investimento imobiliário realmente tem um impacto muito grande na vida das pessoas, mas tem que ser feito com inteligência, tem que ser feito com disciplina, com metodologia, né? Não é no improviso, nada que é feito no improviso, na oportunidade, Não dá certo. Você pode acertar É o uma. jeitinho, mas né? fica Pode- por sorte, pode- né? Numa estratégia. A gente defende, se você faz com inteligência, com metodologia, com disciplina, a probabilidade de você ter sucesso é muito maior do que se você fizer no improviso. Então, a gente se propõe, de fato, a fazer isso, ajudar as pessoas a fazerem melhores investimentos. Show. Fábio e Joaquim, mais uma vez, obrigado. Muito bom ter A vocês gente que aqui. agradece. Muito obrigado. Parabéns aí pelo podcast, muito bacana. Legal. Deus abençoe vocês. Compartilhe esse vídeo, manda para o seu cliente. Talvez você vai falar assim, ó, não, vou te apresentar a Sequoia lá, vou te apresentar os empreendimentos dele. Se você quiser entrar em contato, vai estar todos os contatos aqui, a gente vai fazer vários cortes. Então vai ter bastante coisa aí, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau. Para quem não é de São Paulo também, tem como acessar vocês, não tem? Sim. Tem o canal de parceria lá, dá para poder chamar, porque tem muita gente de outros estados que assiste a gente. A gente atua no Brasil inteiro, É. temos braços aqui, até no Nordeste, no A gente Norte. tem uma rede de mais de 1.000 imobiliárias e corretores parceiros lá, que a gente faz muita coisa através dessa rede. Olha aí. Fechou, pessoal? Um abraço, tchau, tchau. Fala de imóveis, é o Staycat que vem entrevistas incríveis. O mercado vai além. Profissionais de renome, histórias pra contar. Na roda de conversa, muito pra explorar. Fica ligado, Staycat no ar. Vamos descomplicar.
aluguel ao financiamento, tudo aqui você vai ver. Com dicas e conselhos, prepare-se pra aprender. Ouvintes conectados, vem com a gente também. No Staycast Podcast, o futuro está além. Fica ligado, Staycast no ar. Vamos descomplicar o mercado decifrar. Profissionais de renome, histórias pra contar. Na roda de conversa, muito pra explorar. Fica ligado, Staycast no